Deputado, muito bom dia. Muito obrigada por tomar o seu tempo para participar aqui do Live CNN. Deputado, a gente entende os argumentos da Câmara, de várias bancadas, em fazer frente, eventualmente, ao que consideram algum tipo de abuso do Judiciário em relação aos parlamentares. Só que a gente está falando de uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição, que extrapola a relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Extrapola de longe, impacta até mesmo na esfera civil, coloca uma espécie de amarra em várias investigações contra parlamentares, muitas delas já em andamento. Então, naturalmente, a gente está falando de um escopo grande de investigações que seriam prejudicadas, investigações que estão em curso, por crimes dos quais os parlamentares são acusados neste momento. E aí a gente não pode falar em blindagem, deputado, porque é muito evidente que essas pessoas que estão sendo investigadas passarão a ter uma proteção que eles não tinham até então com a aprovação dessa lei. E aí eu vou além para jogar essa pergunta para o senhor. Se não há nenhuma blindagem, se não há nenhuma proteção indevida, digamos assim, por que os deputados trabalham tanto para que isso seja feito de maneira obscura, sem que o eleitor possa saber quem está votando para livrar o seu colega? Bom, veja, primeiro, respondendo a sua pergunta, nós não estamos aqui tratando dos crimes em andamento, dos processos em andamento, não é? Não, mas não há regra de transição prevista nessa PEC, deputado. Não há. Ou seja, os processos em andamento não estão sendo pautados nessa PEC. Não, mas se não há regra de transição, o deputado pode, eventualmente, acabar sendo aplicado para processos em curso. Aí o judiciário vai decidir. Não é? Essa é uma opinião sua e os juristas vão analisar. Com relação à possibilidade de que você tenha um voto secreto, que o deputado exerce através da sua consciência o voto que a sua consciência define. Muitas vezes, quando o voto é aberto, e eu não digo aqui que sou contra ou a favor, isso foi um consenso tirado do colégio de líderes, né? Eu não vou entrar nesse mérito específico, mas o voto secreto traduz na consciência do parlamentar. Às vezes, com o voto aberto, você muitas vezes não age de acordo com a sua consciência, mas com o oportunismo político-eleitoral. Então, o eleitor que quiser cobrar para saber como se manifesta o seu deputado ou senador nessas ocasiões vai ficar sem essa informação. O senhor não avalia que isso pode ser... O deputado pode falar depois. O deputado pode expor depois. O voto secreto não define a posição dele perante os eleitores dele. Deputado, o eleitor fica sem possibilidade de fiscalizar o voto do seu representante. Ele fica sem saber quem está salvando parlamentares que tenham cometido crimes ou não. A gente tem casos em que o voto secreto serviu para livrar, garantir a manutenção do mandato de parlamentar condenado, prestes a cumprir pena. Qual foi o caso? Bom, vamos levantar aqui, ó. Não sei se o senhor está acompanhando. Olha, é isso que eu digo. Vocês ficam nas hipóteses e deixem os casos concretos aparecerem. Ao longo da história, eu acabei de dizer, nós votamos secretamente cassação de vários deputados. Deputado, matéria da Folha de São Paulo de hoje, Natan Donadon cumpria a pena no presídio da Papuda, havia 2 meses, condenado a 13 anos, 4 meses e 10 dias de prisão por desviar 8,4 milhões de reais. Está na Folha de hoje. Pois é, então veja uma coisa, quando você tem a perspectiva de você se posicionar, ou secreto ou abertamente, você dá uma resposta em nome do parlamento, é a casa que se manifesta. E eu não acho que os deputados, por 353 votos, tenha dúvida em relação ao compromisso que tenha com a sua consciência e com a instituição que ele representa e com os seus próprios mandatos. Essa foi uma definição que nós tiramos do Colégio de Líderes, reproduzindo na Constituição de 88, e que foi amplamente votada dentro da Câmara. E espero que possa ser também no Senado. Isabel Mega. Deputado, ao mesmo tempo, a costura toda em relação a essa proposta vem atrelada à urgência ou até mesmo mais além ao mérito dessa proposta de anistia, né? O senhor está aí diretamente das reuniões que estão tratando de todos esses temas em paralelo.
Queria que o senhor ajudasse a gente a entender e a explicar para as pessoas como é que vocês estão fazendo essa articulação, como é que estão costurando esses assuntos e o que estão prevendo sobre a urgência da anistia. Isabel, ontem, na reunião de líderes aqui na residência oficial, não se tratou de anistia, para não contaminar uma coisa com a outra, até porque não tem absolutamente nenhuma relação. Nenhuma relação. Prerrogativa não tem nada a ver com anistia, não tem nada a ver com outros temas que deverão ser deliberados aqui na Câmara dos Deputados. Nós colocamos as prerrogativas como uma questão institucional, que tem a ver com o Poder Legislativo Federal. Com relação à anistia, é um segundo momento. Seria tratado hoje, na reunião das 10 horas, como não houve a conclusão da votação na madrugada de ontem, a premissa agora está sendo a conclusão da votação das prerrogativas parlamentares. A partir dessa votação, eu acredito que vai haver uma reunião, não sei se agora, porque eu interrompi para poder conversar aqui com vocês, vou voltar para a reunião agora com os líderes, que estão todos aqui já, para definir se a anistia entraria logo em seguida ou não. Há uma possibilidade, sim, da anistia ser votada hoje, a sua urgência, porque não existe nem texto ainda em relação ao projeto da anistia, se é ampla, se não será, e votada a urgência, você tem duas consequências. Passa a anistia, e aí você vai trabalhar o texto de forma consensual mais amplo possível, ou rejeitada a urgência, você vai tratar da segunda possibilidade, que é a dosimetria das penas. Mas isso a gente só vai saber. Opa, deputado? Difícil aqui, porque as ligações estão... Eu peço desculpa por conta das ligações, né, cada vez maiores. Compreendemos. Que eu estou recebendo aqui no celular. Mas, assim, e passamos, então, para o seu plano B, que seria a dosimetria. Mas essa questão ainda não foi discutida nessa manhã. Seria se tivéssemos concluído a votação das prerrogativas. Como não houve a conclusão, nós vamos aguardar a conclusão da PEC das prerrogativas para poder discutir a questão da anistia ou da dosimetria entrando hoje. Acredito que sim, se der tempo e se essa votação agora das prerrogativas não se alongar por muito tempo. Isabel, eu ia aqui encerrar, mas peraí, tem uma pergunta importante, é isso? Checar se eles vão tentar uma votação, como é que o que você está acrescentando, Bel? Só uma última dúvida, deputado, que a gente está falando... Eu precisaria concluir com você exatamente agora. É a última. Pois não. Só para sentir do senhor, a gente teve um destaque que acabou tirando a questão da votação secreta, até por falta de votos, já estava tarde da noite. O senhor vê alguma viabilidade dessa votação secreta voltar ao texto original? Tinham 3 destaques, um da votação secreta sobre o processo, outro da votação secreta sobre autorização em caso de crimes inafiançáveis de 24 horas, e tinha outro destaque em relação ao foro privilegiado no Supremo dos presidentes dos partidos. A da votação secreta para 90 dias, ou seja, para processo, de fato caiu por falta de 12 votos, porque eram mais de meia-noite. E o quórum estava baixando, nós estávamos preocupados com isso, não reflete a vontade majoritária do plenário. Nós estamos discutindo aqui a alternativa de podermos fazer aqui uma emenda aglutinativa e fazermos as votações em conjunto e os 2 destaques restantes ficariam condensados num só. Eu estou apresentando essa emenda aglutinativa agora para submeter logo mais tarde, no início da sessão, a votação geral e podermos aí, né, fazer com que haja a conclusão desse projeto.